Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra do céu, né, para a sua vida, para a sua casa. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Esse vai ser o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho sobre o qual nós vamos nos mover. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, você pode acompanhar aí junto. O texto sagrado diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Eu gostaria que você repetisse comigo, para não ficar muito confuso. Vou pedir para você repetir na minha versão. Você pode repetir comigo o texto? Diga: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Meu Deus, mais uma vez declaramos nossa confiança e dependência no Senhor. Nós oramos por mais do que informação, por mais do que instrução. Nós oramos que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Nós oramos que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos que ela desperte a fé. Nós oramos que ela nos corrija, que ela nos encoraje. Mas acima de tudo, que pelo Teu Espírito, o Senhor trabalhe em nós e cumpra o propósito para esse tempo e para essa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, alguns anos atrás, Deus falou comigo de uma forma muito especial a partir desse texto. Recebi o convite de uma amiga nossa que Deus tem usado de uma forma muito especial na Itália. Eu e Kelly havíamos estado com ela, acredito que em 2003, e nós voltamos em 2005. Nessa ida minha em 2005, ela falou: Luciano, você e a Kelly impactaram tanto a nossa igreja. Ela falou: nós nunca celebramos tanto casamento como depois que vocês passaram por aqui. Ela olhou para mim e falou: você sabe, quando eu vim para a Itália, eu vim para ser uma feira franciscana. Ela diz: reformei, tive um entendimento dos céus, mudou minha vida e atendi o chamado de Deus e a igreja começou a crescer. Mas ela diz: eu decidi permanecer por escolha e não por obrigação, vivendo só. Ela diz: eu vivi família, eu cresci, né? Posso dizer o que é ter sido criado com uma filha, mas enquanto você falava sobre casamento e filhos, com a sua família aqui, foi uma inspiração. Então ela me pediu, ela falou: eu quero que você ministre nas 2 noites sobre família. Eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado. Eu falei: olha, eu amo falar disso, mas eu queria ter liberdade para ficar mais solto, para fluir assim no profético. Ela falou: você tem toda a liberdade de fluir no profético, contanto que seja na área de família. E eu lembro que nas conversas nossas no telefone, eu estava assim meio aborrecido, não gostando muito, né, do tom da conversa. Ela muito incisiva, ela falou: não, eu preciso disso que você carrega, do que você tem para liberar, e, né, não vai ser outra coisa, é isso. Mas eu pensei, quando chegar lá, eu convenço ela. Eu lembro quando finalmente cheguei, eu falei: e aí, podemos deixar uma noite livre para o profético? Ela falou: desde que seja na área de família. Né? E eu olhei para ela e falei: você vai mesmo jogar duro? Ela falou: Luciano, eu acho que você não orou. Ela disse: se você tivesse orado, provavelmente você teria ouvido de Deus a mesma coisa que eu ouvi. Quando ela falou isso, eu pensei: o pior é que não orei. Mas fui orar só para ver se Deus ia ficar do meu lado. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo: eu te trouxe aqui para falar sobre família. Eu falei: sério que o senhor vai ficar do lado dela? Mas naquele dia ele abriu os meus olhos e me fez entender algo. Janeiro de 2005. Isso mudou completamente o rumo do nosso ministério, né, das nossas vidas. E eu senti Deus, desde que o pastor Silas me chamou, de falar a respeito desse assunto. Paulo aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele está falando de cuidado. Se você olhar o contexto do capítulo, ele está falando de cuidado material. Ele está falando a respeito, né, da igreja sustentar as viúvas que não tinham arrimo de família. Aqueles que tinham filhos, tinham netos, esses deveriam recompensar seus progenitores. A igreja não poderia se sobrecarregar cuidando de toda viúva, então a igreja se dedicaria ao cuidado só das viúvas sem arrimo de família. E no meio dessa argumentação, e ele está falando de botar comida na mesa, de vestir o corpo, de dar um teto sobre a cabeça, ele faz essa afirmação: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que um incrédulo. O cuidado
se você olhar só o capítulo 5, está falando de cuidado material. Se você olhar a epístola de Timóteo de uma forma mais abrangente, você vai ver que nela Paulo também fala de cuidado espiritual. 2 capítulos antes, ele diz que aquele que almeja o episcopado, o ministério, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, deve ter os filhos sob disciplina. E aí ele afirma, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se você quer pastorear os outros, tem que primeiro pastorear os seus. Então, no contexto da epístola, indo além do capítulo, nós entendemos que o cuidado não é só material. Ele envolve questões espirituais. Mas quando você olha para a Bíblia como um todo, você vai ver que o cuidado envolve também questões emocionais. Por exemplo, quando Deus afirma dos céus, em voz audível, para Jesus, no dia do seu batismo, através de João Batista, esse é meu filho amado, em quem me compraram. Você já parou para pensar que Deus não estava recomendando o ministério de Jesus? O Pai não está dizendo, esse é o Cristo, acreditem nele. O Pai estava declarando, esse é meu filho que me dá prazer, que me dá alegria. Agora pensa comigo, Jesus tinha 30 anos de idade, diz Lucas capítulo 3. Ou seja, homem feito. Lá no sul a gente diz marmanjo, é feia essa palavra aqui? Não, né? Homem feito. Agora, se ele depois de adulto, o Pai Celeste entende que ele precisa não apenas ouvir, mas ouvir em público uma declaração de afeto. A pergunta é, e nós? Que diferente de Jesus, carregamos algumas mazelas emocionais que precisam de cuidados específicos. E nossas crianças que estão em desenvolvimento, o quanto elas não precisam de afirmação. O ambiente familiar deve ser um ambiente de declarações de amor, de afeto, de importância, de cuidado. Quem está entendendo isso? Eu me lembro, eu era recém-casado, estava participando de um curso de casais, e eu lembro de um camarada que falou algo, e quando ele falou, eu achei primeiro que era brincadeira, tanto que eu primeiro ri, depois eu fiquei assustado. A gente estava falando sobre a importância de declarações de amor no ambiente familiar, não era só marido e mulher, envolvia os filhos. E ele falou assim, quando casei para minha mulher, falei para ela, eu amo você e o dia que isso mudar eu te aviso. E aí ele disse, e nunca mais falei. A gente olhou para aquilo achando que era brincadeira, até entender que o camarada realmente estava falando sério. Na cabeça dele, uma declaração como aquela era só informativa. Então ele disse, falei uma vez, basta, o dia que mudar eu aviso. Nós precisamos entender que o cuidado, e eu quero chamar a atenção dos pais em relação aos seus filhos, não é só espiritual, nem só material. Ele também envolve a área emocional. E eu gostaria que nós pensássemos no cuidado de forma abrangente em relação ao que eu vou falar. A Bíblia diz, se alguém não tem cuidado dos seus, qualquer nível de cuidado sendo negligenciado, espiritual, emocional, material, a Bíblia diz, esse negou a fé. E é pior do que o incrédulo, do que o descrente. Se a Bíblia dissesse que a gente está igual ao descrente, já estava ruim, já estava feio na fita. Mas a Bíblia está dizendo que é pior do que o descrente. O que significa isso? A maioria dos crentes, me parece, de forma prática, fazer uma dicotomia, uma separação entre a fé, quando eu falo fé, é o relacionamento com Deus. Fé de um lado, família do outro. Como se fossem coisas desconexas. Mas eu quero te mostrar pela palavra de Deus que você não pode simplesmente separar os dois assuntos porque eles se mesclam, eles se misturam. Isso é um tema que eu posso dar essa mensagem de hoje, se chama fé e família. Porque os dois, eles estão tão entrelaçados que não dá para você separar. A Bíblia está dizendo, se o camarada chutar a família, demonstrando negligência, falta de cuidado, ele está ferindo a fé e a relação com Deus. E a Bíblia fala isso de diversas formas. Por exemplo, Malaquias capítulo 2, verso 13, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, eu não vos ouço. Como que Deus, o Deus que diz, invoca-me que te responderei, está dizendo, eu não vos ouço? O versículo seguinte começa com Deus dizendo, e vocês perguntam, por que eu não ouço? Deus diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a sua aliança conjugal, matrimonial. E depois vem chorar no pé do altar, achando que só porque você chorou, vou fazer algo em seu favor. Deus está dizendo, é ruim, que eu vou te dar alguma moral aqui. Porque se você fere família, você está ferindo sua relação com Deus. Não foi só Malaquias que falou disso. O apóstolo Pedro escreve, 1 de Pedro 3, e diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Aí o argumento que ele dá, não é a perspectiva relacional. Ele está dizendo, maridão, trata bem sua mulher, para você ter um pouco de paz, de harmonia ou de alegria dentro de casa. E já seria um bom motivo. Mas ele diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Sabe o que ele está dizendo? Que quando você cria uma desconexão horizontal com a sua esposa, você cria uma desconexão vertical com Deus. Suas orações vão ser impedidas. Porque fé e família não são assuntos que se separam. Nós falamos de avivamento, mas na nossa cabeça avivamento é algo para ser vivido só na igreja. Joel profetizou e disse: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele diz, primeira coisa, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu quero entrar dentro da sua casa e visitar os seus filhos, a próxima geração. Todo dia um cara falou para mim: pastor, meu sonho de consumo, quando eu penso nos personagens bíblicos, é Filipe, o evangelista. Falei: o que te empolga nele? Ele falou: Samaria. O camarada chega, curando os enfermos, expulsando demônio, ganhando multidão. Eu falei: eu também me empolgo com Filipe. Mas antes de Samaria, que é bem empolgante, antes mesmo da experiência que ele tem evangelizando aquele etíope, tem um outro negócio em Filipe que me empolga. Ele olhou para mim e falou: qual? Falei: a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. 4 filhas virgens, ele está criando e preparando elas para viver família no formato certo. Enquanto isso, todas cheias do Espírito Santo, fluindo debaixo da presença de Deus. O cara ficou me olhando com a cara: está na Bíblia isso? Eu falei: tu é fã de Filipe e não percebeu uma das coisas mais importantes? Malaquias profetizou: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. A dimensão de espiritualidade, não só de uma casa, não só de uma igreja, mas de uma nação, pode ser afetado pelo estado das nossas famílias. Fé e família não são assuntos que se separam. As pessoas às vezes acham, quando nos vêm falando sobre família, brigando pelos valores de família, que nós estamos tentando meramente defender uma posição conservadora na perspectiva política. Não, meu querido. Você precisa entender o quanto a palavra de Deus apresenta a família como algo sério, como algo de uma importância que talvez você nunca mensurou. Eu nunca tive dificuldade de entender que família é importante. Meu pai se converteu aos 18 anos de idade, mas antes disso ele veio de uma família muito desestruturada, muito disfuncional. Com 12 para 13 anos de idade, ele viu o pai se suicidar. E ele cresceu num ambiente onde não teve nada, em termos de modelo familiar. Mas aos 18 anos de idade, quando se converteu, um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia foi a declaração do Salmo 68, Deus faz com que o solitário habite em família. Ele diz: espera aí, se Deus tem um plano para a família, com certeza não é aquilo que eu vivi, mas eu quero descobrir e eu quero viver isso. E eu tive o privilégio de crescer sendo orientado por um homem que decidiu estudar as Escrituras e nos comunicar os valores de família que ele mesmo não teve. Um dia desse fiz, Odilton, um vídeo com meu filho falando de legado. Alguém escreveu e falou: para vocês é fácil falar disso, nasceram no lar cristão? Eu falei: claro que para nós é fácil. Mas só ficou fácil para nós porque meu pai um dia decidiu: a partir de mim, daqui para frente tudo muda. Eu falei: se você que não tem legado não decidir deixar um legado, você vai ficar repetindo a história. Meu querido, eu não sei qual é a sua história, mas preste atenção: se você entender a palavra, você pode mudar não só o curso da sua vida, mas de gerações. Hoje está eu, meus filhos, meus netos, eu já estou profetizando, todo mundo servindo a Deus, porque um dia alguém decidiu, vai ser diferente. E meu pai nos orientou desde cedo que família era algo sério. Por exemplo, eu aprendi desde cedo que salvação é individual, mas que o propósito e o plano de Deus é familiar. A promessa de Deus a Abraão, que Paulo em Gálatas diz que Deus pré-anunciou o evangelho quando fez essa promessa, é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus fala para Noé, ele diz: eu tenho salvação para você e para toda a sua casa. O que Deus fala para Ló: eu tenho salvação para você e para a sua casa. Não foi essa a palavra que Deus deu quando o anjo visita Cornélio e manda chamar Pedro? Você não vai achar essa informação em Atos 10, mas em Atos 11, quando Pedro está contando a história, ele diz: o anjo diz: manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Depois Paulo, quando está preso no cárcere em Filipos, você conhece a história, Atos 16:31, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Então, embora a salvação seja individual, o plano e o projeto de Deus é familiar. Eu aprendi desde cedo que quando Deus decide abençoar, Ele nunca abençoa só o indivíduo. Ele normalmente abençoa a família. É um pacote completo. Por exemplo, no Salmo 128, a gente lê: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz: feliz será
serás, tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. E ele diz no verso 4, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não é só feliz serás, mas é bênção sobre a esposa, é bênção sobre os filhos. Deus normalmente não abençoa só o indivíduo, ele abençoa a família. Deus estabeleceu leis espirituais, princípios que protegem a família. Deus deu mandamentos familiares, a Bíblia está cheia deles. Deus determinou a maneira como o marido deve tratar a esposa esposa deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. E sabe o que você descobre na Bíblia? Que quando você obedece o que ele mandou, traduzindo não faz mais do que obrigação, Deus honra de uma forma diferenciada quem obedece esse tipo de mandamento. Paulo escreve aos Efésios, uma igreja dos gentios, para citar um dos 10 mandamentos. Ele disse, você honrar seu pai e sua mãe. Sabe o que vai acontecer com você? O Senhor diz, você vai prosperar. E você vai ser bem sucedido em todas as coisas, é prosperar. E não é só prosperidade material. E o Senhor diz, e você vai ter longevidade, vida longa. Eu creio que isso não é mera frase de efeito. Paulo chama isso de mandamento com promessa. Se você cumpre o que ele determinou, Deus diz, vou te honrar de forma diferenciada. Por que ele vai honrar de forma diferenciada? Pela mesma razão que quando você não cumpre, ele vai julgar de forma diferenciada. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Tudo que você olha sobre família mostra que o assunto é tão sério, que nós não podemos tratá-la de qualquer forma. Ou seja, eu sempre entendi que família era algo importante, mas eu demorei para entender porque era tão importante. Às vezes eu via Paulo dizendo que o líder tinha que ser exemplar, irrepreensível, com a esposa, com os filhos. Eu pensava, para dar testemunho. Mas a partir desse texto, Deus começou a abrir meus olhos para me ajudar a entender por que a família é tão importante. Até nesse senso que Deus abençoa não só o indivíduo, mas a família, eu imaginava que Deus fazia isso tipo assim, porque a família é importante para mim. Quando Deus abençoa a família que eu amo, indiretamente Ele está me abençoando, está me alegrando. Aliás, eu costumo dizer às pessoas, quer conhecer minha simpatia, trate bem minha família. Quer conhecer minha antipatia, o lado ainda não tratado da minha alma, mexa com eles. Então eu pensava, Deus abençoa eles, porque Ele quer me fazer feliz indiretamente. Eu demorei para descobrir que é uma razão muito maior pela qual Deus abençoa a família, que vai muito além disso. Deus abençoa a família porque ela é importante para Ele, não apenas para nós. Ela serve a um propósito. E eu quero tentar te apresentar essa versão, ainda que de forma resumida, tentando de alguma forma te ajudar, não apenas a viver uma vida familiar melhor, mas um relacionamento com Deus diferenciado. Qual a importância da família? Ela é, acima de tudo, a sua importância espiritual. Mais do que apenas você imaginar que Deus quer que você tenha alegria e realização, você precisa pensar em algo mais. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa importância da família para Deus, que Deus me fez reconhecer nas Escrituras, é através disso, foi abrindo meu entendimento, é que Deus se revela através de figuras familiares. Por exemplo, quando Deus quis revelar o seu amor, para que Ele apelou? Amor de mãe. Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Deus diz ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Gente, amor de mãe é algo além da capacidade humana de explicação. Eu já falei para meus filhos várias vezes enquanto eles cresciam. Eu dizia, eu amo vocês, eu morreria por vocês, levaria uma bala por vocês, mas não faria o que a mãe de vocês faz. Porque o nível de entrega, sacrifício e rendição da mãe vai além da capacidade de entendimento de qualquer homem. Aqui estou falando dos machos mesmo. Eu lembro de ocasiões, por exemplo, nós chegamos um dia da igreja, meu filho devia ter uns 6, 7 anos de idade, dormindo no carro. Quando eu olho, a gente morava num sobrado, esposo subindo, carregando o menino, escada acima. Eu olhei e falei, tu tá maluco? Você vai acabar com a coluna. Ela falou, você vai me ajudar? Eu falei, claro. Fui lá, acordei meu menino, falei, acorda aí, seu folgado. Aí a mãe olha e diz, tadinho. Eu falei, tá um sonâmbulo, ele vai lembrar que você acordou. Um dia minha esposa escovava os dentes das crianças antes de dormir, no outro dia era eu. O dia dela, ela quase que acabava com os esmaltes dos dentes das crianças de tanto que escovava. No meu dia eu olhava para os dois e dizia, seus folgados, vão aprender a fazer as tarefas vocês. Um dia minha esposa falou, quem que é o folgado? Porque ela disse, parece que tu não quer fazer nada. Eu falei, nosso papel é ensinar.
Mas na hora de falar do amor, Deus apela para o amor de mãe. Mas na hora de falar de cuidado, ele apela para quê? Para a visão paterna. Jesus diz, qual de vocês é o pai? Se o filho pedir pão, esse vai lhe dar pedra. Aliás, eu não consigo falar desse versículo sem lembrar um episódio lá de casa. Domingo era o dia de passar fome. Meu pai era pastor, a gente ia cedo de manhã e tinha alguns ônibus para pegar, para chegar primeiro para a escola bíblica dominical, depois tinha o culto, depois eles iam atender todo mundo, fechar a igreja. E a gente ia mais 2 ou 3 ônibus, dependendo do dia ou a linha, para chegar em casa. Nem sempre mamãe conseguia adiantar o almoço na noite de sábado. E às vezes chegava e ia começar tudo do zero. Então a gente já sabia que era o dia de passar fome. Um desses dias, meu irmão mais velho, em nome do Sindicato dos Filhos Esfomeados, foi lá como nosso representante e disse, mãe, pelo amor de Deus, nós vamos morrer se não comer alguma coisa. Sabe aquele drama, né? Nós vamos morrer. Minha mãe disse, abra armário, pega um saco de pão e vão se entretendo lá. E meu irmão pegou o saco de pão. Naquela época, não era como hoje, você compra no mercado, na padaria, às vezes vem no saco plástico. Naquela época era o saco de papel. Ou seja, quando ficava para outro dia o pão, ficava duro. Eu lembro que meu irmão tira o pão, a gente está empolgado esperando. Ele olha aquilo, acho que do jeito que segurou ele já entendeu. Ele começa a bater com o pão na mesa de madeira. Pó, pó. Eu só lembro dele citando esse versículo. Qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? O dia minha mãe me ouviu contar isso na igreja, ela ficou em pé para se explicar. Assim, ela já disse, eu não sabia! Mas, tirando essa exceção que não era bem uma pedra, mas estava parecido, Jesus diz, qual de vocês é o pai que se o filho pedir pão, vai dar pedra? Se pedir peixe, vai dar serpente ou escorpião. E diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Na hora de Deus falar do cuidado com os filhos, ele apela para a figura paterna. Porque aqui entra a nossa parte, o nosso instinto, algo que nós fomos programados, cuidar da família. Onde eu quero chegar, Deus se revela através de figuras familiares. Não só quando ele fala dos pais, mas quando ele fala do trato com os filhos. No livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 12, a Escritura pergunta, qual é o pai que vai deixar de corrigir os filhos? Eu disse, se você está sem correção, você é bastardo, não é filho. Porque o pai corrige o filho a quem ama. E quando Deus vai falar de disciplina, ele se revela de novo usando figuras familiares. Mas não é apenas da relação de pais e filhos. A Bíblia também fala da relação entre o marido e a mulher, entre o homem e a mulher. Por exemplo, Isaías 62:5, Deus diz, como noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. A gente olha para declarações como Efésios capítulo 5, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa deve submeter ao marido como a igreja deve submissão a Cristo. E lá na frente ele vai dizer, grande é esse mistério, há paralelos em toda a Escritura. Eu lembro do dia que Deus começou a me chamar a atenção para perceber essa verdade. Eu estava fazendo uma viagem, eu morava no interior do Paraná. E naquela época, naquela ocasião, quando a gente ia visitar os pais, que era no interior de São Paulo, era uma viagem de 700 quilômetros. Num horário bom, de estrada limpa, a gente assim programada a não parar demais, a não perder tempo. A gente costumava fazer em 9 horas, era a melhor perspectiva. Eu estava para fazer essa viagem, mas meu filho Israel, que hoje está com 24 para 25 anos, foi há 20 anos atrás, eu estava com 4 anos de idade. Minha filha Elis, hoje com 21, já casada, ela estava com 1 aninho. Eu sabia que ela com 1 aninho não me incomodaria nesse sentido, mas meu filho estava naquela época, naquela fase da garela. E qualquer pai, não precisa ter viajado longe, em qualquer época sabe que os filhos têm mania de ficar perguntando a mesma coisa. Pai, está chegando? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei vocês, mas eu odeio aquele desenho do Shrek. Só por causa daquele burro que fica perguntando a mesma coisa. Porque eu já tive minha cota de estresse com meus filhos. E aquele dia eu fiquei pensando, seja maduro, você que é o pai. Eu fui estocando paciência antes de viajar. Falei, Deus vai dar graça, vai ajudar. E gente, eu aguentei 8 horas. Mas a viagem durava 9. Quando faltava 1 hora para chegar, eu já estava assim me esforçando. E o filho pergunta, pai, quanto tempo falta? E eu segurando para o vulcão não entrar em erupção dentro de mim. Aí eu boto um sorriso fingido no rosto, olho para ele, para trás e falo, filho, falta 1 hora. Ele, obrigado, papai. Quando ele falou obrigado, eu perdi a paciência. Falei, obrigado por quê, piá? No sul a gente chama o garoto de piá. Ele assustado disse, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Falei, e você por acaso entende de tempo?
Você não tem relógio, você não sabe marcar a hora, você sabe qual é a hora? Ele diz, não. Falei, então que adianta você ficar me perguntando uma coisa que mesmo que eu explique, você não entende. E você fingindo ainda diz, obrigado, papai. Como se tivesse entendido. A hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros para cima do menino. Todo homem de Deus sabe que errou, não só pelo testemunho do Espírito Santo da sua consciência, mas pelo jeito que a mulher olha. Minha mulher é dessas sábias. Ela me ataca mais com silêncio do que com palavras. E de repente eu percebo, Dona Kelly do meu lado, ela já não está mais me olhando com cara de meu herói. E foi o suficiente. Eu pensei, Deus, eu nem estou totalmente arrependido. Estou parcialmente. Você já sentiu um arrependimento parcial? Porque eu falei assim, eu não queria ter falado do jeito que eu falei, mas ficou um silêncio tão... Sabe aquele silêncio ensurdecedor dentro do carro? Que eu falei, eu quero curto momento. Então eu estava assim, parcialmente arrependido. Mas o tempo foi passando, o silêncio continuava, foi ficando constrangedor. Eu falei para Deus, talvez eu tenha errado. Talvez eu precise da sua ajuda para consertar isso. Eu lembro que enquanto eu estava orando ali, meu filho de repente criou coragem, resmungou alguma coisa no banco de trás, eu não entendi direito. Falei, o que você falou, Piá? Ele olhou para mim e falou, pai, fala sério, você é inteligente. O duro quando a criança começa assim é que se você não fizer o que vem depois, daí é porque você não é inteligente. Ele falou assim, você é inteligente. Se você quiser, você me explica esse negócio do tempo de um outro jeito que não seja pelo relógio. Minha esposa já começou a rir do meu lado, me olhando com a cara, quero ver você sair dessa. E eu estou apavorado, eu penso, como é que você explica o tempo a uma criança que não entende ser o único marcador de tempo que é o relógio? Eu falei, que outro jeito eu vou explicar o tempo? E eu fico imaginando, será que tem alguma ampulheta na cabeça dele, algum outro exemplo que eu possa usar? E eu estou ali orando, de repente me veio uma ideia. E eu tenho certeza que foi socorro de Deus. Meus filhos, não diferente da maioria de vocês, tinham capacidade de assistir centenas de vezes o mesmo desenho. Gente, eu louvo a Deus pela Ana Paula Valadão, mas teve uma época. Eu não podia mais ouvir a voz dela, já falei para ela. Era minha mulher ouvindo as músicas e meus filhos assistindo os desenhos do Criança Diante do Trono. E aí eu na hora lembrei disso, pensei, eu acho que vai funcionar. Falei, meu filho, sabe aquele desenho tal? Era o do momento. Ele falou, sei. Falei, imagina você está na parte que acontece isso. Minha mulher já entendeu o que eu ia fazer. Ela me olha, menos, tipo, você passou o ponto. Eu na parte que acontece isso, ela deu um joinha, porque ela também sabia de cor. Ele falou, sei pai. Falei, daí até terminar o desenho. É o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Pensa o menino que abriu um sorriso lá atrás. Valeu, pai. Eu sabia que você ia dar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Olho para a Dona Kelly, está me olhando de novo com cara de meu herói. Falei, meu Deus, eu consertei tudo e esse menino não me perturba mais. Falei, isso é o avivamento dentro do carro. Gente, não deu 10 minutos, ele só mudou a pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que assistir com um olho na estrada e outro imaginando o desenho em tempo real. Quando pegamos o acesso secundário para a cidade dos meus sogros, onde estávamos indo, ele fez a pergunta depois de um tempo, pai, e agora? Que parte do desenho está? E eu falei, filho, eu acho que nós temos algum problema técnico. Ele falou, por quê? Eu falei, a tela está preta, não está passando nada. Ele diz, ué, será que é um problema no videocassete? Isso era da época do videocassete. Alguns de vocês nem sabem o que eu estou falando. Aí ele falou, será que deu algum problema no videocassete? Porque a criança entra no drama. Eu falei, não, acho que não deu não. Ele falou, mas o senhor disse que está preto. Eu falei, estava preto, mas agora está subindo umas letrinhas brancas. Gente, quando eu falei que estava subindo as letrinhas brancas, você não imagina a festa desse menino. Chegamos! Porque na ampulheta dele, os últimos grãozinhos estão caindo, o desenho acabou. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Algum tempo depois, e fazia pouco tempo, quando eu estava lá na Itália, Deus falou isso comigo. Ele me disse, lembra daquele episódio do seu filho? Eu falei, eu vou lembrar disso a vida inteira. Ele diz, lembra que você precisou entrar na cabecinha dele, no mundinho dele. Porque não adiantava você falar na sua linguagem, no seu entendimento. Eu falei, aham. E o Senhor falou comigo, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. A Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos.
1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural, a palavra traduzida natural é psíquico, entregue ao psique, a mente, não entende as coisas do Espírito. A gente não consegue acompanhar o raciocínio de Deus. O que ele precisa fazer? Entrar no nosso mundo, usar ilustrações através das quais ele se faça entender. Deus me disse: eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Ele diz: mas diferente de você, eu não improvisei. Ele é o Deus onisciente. Ele não faz nada de improviso. O Senhor disse: quando eu decidi me revelar através de figuras familiares, não foi improviso. E foi isso que abriu a minha mente de uma forma como nunca antes. Eu falei: peraí, ele faz isso em toda a Bíblia e ele não trabalha com improviso. Eu falei: por que o Senhor decidiu usar logo família? E a segunda coisa que ele me fez entender: você sabe que a família terrena é uma coisa, mas a Bíblia fala de uma família espiritual. Efésios 2,19: assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma família e você é parte dela. Em Efésios 3,14, Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Por causa desse texto, eu sempre imaginei a família de Deus como uma espécie de sobrado, a casa de 2 andares. O andar de cima, a família no céu, os crentes já foram promovidos e transferidos. O andar de baixo, nós que estamos aqui na terra nesse momento. Eu imaginava essa família assim: Deus o paizão, e nós aquele monte de filho feliz, correndo, pulando, brincando na casa. Mas nesse dia o Espírito Santo falou comigo: quando foi que você formou a sua família? Parei para pensar, porque Deus não pergunta para saber as coisas, Ele sabe tudo. Normalmente Ele pergunta para fazer a gente pensar. Falei: no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-noite, mais ou menos entre 9h30, indo quase para 10, foi o momento da minha cerimônia, que eu entrei na aliança matrimonial com a minha esposa. Respondi bonito, falei: cumpriu-se a tua palavra que diz: deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher. Falei: foi nesse dia que eu formei minha família. O Espírito Santo falou comigo: e os filhos? Falei: os filhos vieram depois. E diz: eles não determinaram o início da família? Falei: claro que não. A família foi formada no casamento. Depois, debaixo da bênção e proteção do matrimônio, a família aumentou, nós multiplicamos, gerando os filhos. Ele disse: se você entende que a sua família não começa com a chegada dos filhos, mas os filhos são só o aumento de uma família já instituída, por que é que você acredita que eu só passei a ter uma família quando vocês entraram no cenário? Eu falei: pera, vamos devagar. Querido, me ouça com atenção. O mistério bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo de uma família. Eu sei, quando eu falo isso, a cabeça de uns já buga, e tem uns que parece que a pergunta está escrita na testa. Peraí, pastor Luciano, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a mãe, alguns homens já te olham com cara de heresia antes de saber o que você vai falar. As mulheres já fazem uma cara de tomara que seja. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso problema é tentar entender a família eterna a partir da terrena. A família terrena é uma réplica imperfeita e incompleta da família eterna. Mas a gente não vai entender a de lá a partir da de cá. Mas se você olhar de forma contrária, a partir da família eterna, você olhar para a terrena, você vai ver que na terra a mãe ocupa funções que na família eterna o Espírito Santo tem. A Bíblia não chama de mãe. A Bíblia não dá esse tipo de destaque. Aliás, Paulo escreve, aos Gálatas, diz: no plano espiritual não tem homem nem mulher. Ele não está indo contra a definição de gênero, ele está falando do plano espiritual. Jesus disse: no céu não se casa, não se dá em casamento. Então nós não podemos pensar lá a partir da perspectiva de cá. Mas se você fizer a análise inversa, quem é a pessoa responsável pela gestação da vida na família eterna? Desde a criação, você vê o Espírito pairando sobre a face das águas, aguardando para trabalhar em cima da palavra liberada. Quando o anjo vem a Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ela diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quem é o responsável pela gestação da vida na família humana? A mãe. Jesus se referiu ao Espírito Santo como consolador. Ele não é a única fonte de consolo, mas é o único que foi chamado dessa forma. Quem é a fonte de consolo na família terrena?
Eu não sei aqui no Rio de Janeiro, mas lá no Sul, nossos filhos já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu ficava meio indignado com isso. Um dia meu filho tropeçou, caiu, corri para acudi-lo. Me deu um drible, escapou de mim, correu para o colo da mãe. Eu fiquei indignado. Olhei para minha esposa e falei, injusto isso. Eu que vi, eu que corri atender. Por que é que ele fugiu de mim e correu para você? Minha mulher é um doce de pessoa, mas esse dia ela foi bem sarcástica. Ela disse, por que será? Eu falei, como é que é? Ela falou, meu amor, vocês, os homens, são bons em coisas muito peculiares, extraordinárias que Deus lhes deu. Mas o consolo não é a arte de vocês. E ela me fez reviver alguns momentos de família e lembrar de algo. Eu sou o tipo de criança que quando era pequeno a gente não podia brincar no sofá. O sofá da sala de casa era para uma tal de visita que nunca aparecia. E a gente que morava lá não podia usar. Porque tinha que ficar bom, arrumado de novo, pro dia que a visita chegasse. Eu era revoltado com isso, eu pensava, um dia eu vou crescer. Eu faço o que eu quero no meu sofá. E filho meu faz o que quer. E a gente falou as coisas que depois se arrepende. Agora estou lá, poucos anos de casado, e meu filho pulando no sofá. E eu pensando, tu não sabe quanto custou isso, miserável. Mas aí eu lembrando da promessa que eu fiz, eu pensando, deixa que aproveite, deixa que curta. Mas daqui a pouco meu filho começa a pular de um sofá para o outro. Falei, campeão, você quer pular num só, estragar um só é uma coisa. Mas pular de um para o outro é perigoso. Não, pai, não é. Falei, meu filho, aprenda a sabedoria milenar. O pai é que tem razão. Tu acha que está certo, mas vai descobrir que o pai é que tem razão. Não, eu não vou cair. Eu fui para o posto de observação. Alguns dizem que a gente vai gorar, não é? Posto de observação, só olhando. Pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. De repente, num dos pulos, na hora de dar um impulso, o pé escorregou. E ele não teve impulso suficiente e caiu no vazio, entre os dois sofás, no chão. Graças a Deus tinha um tapete. Não era dos mais felpudos, mas eu acho que amenizou. Mas ele já levanta chorando, segurando o braço. Gente, eu não sei o que aconteceu, porque mãe tem superpoderes. Minha mulher estava bem mais longe do que eu. Ela teletransportou. O que eu olhei, eu disse, sem chance. Não tem como alguém chegar a isso, não. Nem o The Flash faria isso. Ela está assim, entre eu e ele. E aí ela começa a falar com ele. E aqui os homens vão me entender melhor do que as mulheres. Porque a gente tem uma inclinação natural a ter o espírito de Seu Lunga. Vocês já ouviram aqui no Rio de Janeiro as histórias de Seu Lunga? Seu Lunga, cearense, já não está mais vivo, mas ele virou uma lenda ainda vivo, né? Tem literatura de cordel no Nordeste todo só sobre Seu Lunga, porque Seu Lunga, ele tinha uma filosofia de vida, que toda pergunta ignorante merece uma resposta ainda mais ignorante. Então tem coisas que ele nunca falou, mas agora a gente já não sabe mais o que ele falou e o que não, porque foi aumentando. Para você ter ideia de como são essa literatura de cordel. Eu, muitas vezes indo para o Nordeste, os pastores me davam e eu ficava rindo. Né? A mulher pergunta para o Lunga, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Ela diz, leva no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Diz que uma vez ele foi na agropecuária comprar veneno para rato, o funcionário falou, é para levar. Ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato comer na sua mão. E todo homem tem uma inclinação ao espírito de Lunga. São níveis diferentes, mas todos temos. Aí quando minha mulher teletransporta e está entre eu e meu filho, ela olha para o meu filho e diz, oi meu filho, o que aconteceu? Eu atrás... Eu quero gritar para Deus, o mundo, como que aconteceu? O menino caiu e você viu? Não é nem para perguntar. Mas aí o menino responde para a mamãe, eu caí. Minha vontade é que o espírito Lunga, mas eu estou lá mordendo a boca, dizendo, não peca, não fala. Mas minha vontade é dizer, eu achei que estava treinando para o mergulho quando fosse na piscina. Aí a mãe pergunta, e machucou? Eu quero gritar para Deus, não, está treinando, para o dia que precisar chorar de verdade ser bom. Está chorando é porque machucou. Aí a mãe pergunta, aonde? O menino segurando o braço o tempo todo, eu quero subir pelas paredes. E diz, aqui. Mas o pior, a parte mais difícil, é quando a mãe olha e diz, deixa que mamãe dá um beijinho e já sara. Eu quero gritar para Deus, o mundo está trolando você, menino, não sara, não é xilocaína, não é analgésico, não é remédio. Mas o pior, a mãe vai e nem beija, porque eu vivo com uns 2, 3 dedos de distância. Nem encostou. Sarou e o cara de pau, eu quero voar no pescoço dos dois. E minha esposa fez eu lembrar disso com todo o drama. Mas aí um outro dia, olha lá meu filho pulando no sofá.
Eu falo, filho, tá bom. Que foi nada? Mas depois ele começa a pular de um para o outro. Do outro para um. Eu falo, filho, você lembra que da outra vez deu ruim esse negócio? Não, pai, agora eu aprendi, não vou cair, filho. A sabedoria milenar. O pai é que tem razão. E ele continua pulando. Gente, parecia gol da Alemanha. Sabe aquele negócio que você fala, está acontecendo de novo ou é reprise? Que você fica na dúvida. Porque do mesmo jeito, não sei se foi o mesmo sofá, mas do mesmo jeito que pulou, caiu no vão, não sei se foi o mesmo braço, mas levanta chorando, segurando o mesmo braço. Esse dia eu pensei, mas não tem uma mãe que teletransporte antes de mim. A hora que ele levantou, já pum, estou na frente dele. Ele tentou driblar, cerquei. Tentou ir para o outro lado, cerquei. Falei, hoje é nós. E como bom pai, fiz o quê? Dei sermão. Porque é isso que pai faz. Eu não te falei para você não ficar pulando. Aí o menino está assustado. Engole o choro. Eu não te falei, engole o choro. Não te falei o que aconteceu? Falou, engole o choro. Falou. Então, bem feito! Se tivesse ouvido seu pai, não tinha caído. Minha esposa falou, meu amor, quando alguém está afogando, não é hora de dar sermão, porque não aprendeu a nadar. É hora de jogar a boia. Eu falei, sabe o que faz sentido você falando desse jeito? A questão é, nós somos ruins pra caramba de consolo. Quem representa isso muito bem? A mãe. Agora entenda, eu não estou dizendo que do lado de lá na família espiritual o Espírito Santo é a mãe. Estou dizendo que quando Deus decidiu criar algo aqui, que reproduzisse dentro de limitações o que tem lá, funções que ele tem, foram comunicadas aqui. Aonde eu quero chegar com isso? A gente deve ter um espírito de grandeza. Quando pensa Satanás se levanta contra a família, só para perturbar a gente. Meu querido, você não é o centro do universo. O diabo não vive só para te incomodar. Ele tem aspirações maiores do que te atazanar. O diabo luta contra o propósito de Deus. Então ele não ataca a família só para roubar sua alegria. Acredite, esse é o menor dos prejuízos que você tem. O diabo sabe que Deus se revela através de figuras familiares. Ele sabe que Deus criou uma família terrena que representa, ainda que de forma limitada, eu vou ficar repetindo isso, a família eterna. E ele sabe que a família é uma lente da revelação de Deus que nós temos. E quando ele tenta bagunçar o convívio familiar, ele não quer só roubar sua paz, sua alegria, sua realização. Ele quer distorcer a sua capacidade de entender Deus. Deixa eu te dar um exemplo rápido que o tempo está acabando. Acredito que isso aconteceu há mais de 20 anos. Eram os primeiros anos do meu ministério pastoral, estou chegando quase a 30. Pelo menos uns 25 anos atrás. Eu estava num culto, estávamos no momento da adoração, eu estava lá, quietinho, de olho fechado, adorando a Deus com todo mundo. E vem algo no meu coração, não ouvi uma voz espetacular, não foi uma visão, mas aquele testemunho interior do Espírito Santo. Sai do seu lugar. Vá lá no fundo da igreja. Nosso prédio, diferente desse, né? Ele era o retângulo de comprido e bem menor. Era por umas 1000, eu acho que tinha 1040 cadeiras naquela época. Então, eu viro do jeito que eu estou e vejo fulano lá no fundo, né? À esquerda de quem olha para frente, à minha direita. Ele era maior do que eu, dava para vê-lo de longe. Uma das últimas cadeiras lá no fim. Aquilo veio nítido e claro. Vá lá e dá um abraço no fulano de tal. Primeira coisa que você pensa uma hora dessa, não é Deus falando. Primeira coisa que eu pensei, falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras do culto são meio que nossa. Tem hora de abraçar. Te abraço quando chega, quando vai embora, quando muito num cântico de comunhão. Não é hora de abraçar. Aí eu volto a adorar pensando, isso não é nada. Aquilo vem de novo. Sai do seu lugar, vai lá dar um abraço no fulano de tal, Ciro, nome do irmão. Eu falei, Deus, se for o Senhor falando e não coisa da minha cabeça, o Senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são ciumentas. Eu vou lá no fundo abraçar um só e volto. Eu falei, amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono e quem está com a encrenca sou eu. Um monte de gente reclamando, ele não veio abraçar. Pensei, isso não é Deus, isso é coisa do Satanás. Tentando trazer divisão na igreja. Volto a adorar. Aquilo vem de novo, sai do seu lugar, vai dar um abraço em fulano de tal. Minha terceira tentativa, eu falei, Deus, o Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a afeto. Eu vou lá sem mais nem menos, dar um abraço no cara, ele pode me estranhar.
Não tinha argumento que parasse aquele negócio. Vá, dá um abraço no fulano. Pensei, seja o que Deus quiser. Quando eu chego, ele está de olho fechado, ele não me viu chegar. Ele era o segundo lá do corredor, então eu estava pertinho. Eu estou olhando para ele de olho fechado, mas ele não parecia estar cantando, porque o movimento da boca não batia com o da música. Sabe novela mexicana? Você vê um movimento e ouve outra coisa? Eu pensei, está orando. Aí eu fiquei olhando, quando veio um movimento meio que pareceu ser um amém, parou, eu cutuquei ele. Quando eu cutuquei, ele me viu, já levou um susto. E eu já fui me explicando, falei, pode parecer estranho, mas Deus me mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali mesmo, pensei, seja o que Deus quiser, dei um abraço gordo, apertado nele. Cara maior que eu, mais velho que eu. Chorou que nem criança, Silas. Na verdade não foi que nem criança, foi pior. Ele não chorou só, ele urrava, ele gritava. E eu queria que a manobra fosse discreta. Tá todo mundo olhando o que está acontecendo. E o pior, você já deu um abraço a alguém que o abraço virou unilateral? Porque eu dei um abraço e terminei, mas ele não terminava o dele, ele não me largava. Aí eu abraçava ele de novo, o dele não terminava. Eu não sei quantos abraços eu dei nele, mas ele não me soltava. E além de chorar, babou tudo em mim, Odilto. Eu estava assim, agoniado, o que está acontecendo aqui? Quando finalmente ele se recompôs, me largou. Eu dei uma olhada para ele e falei, o que é que aconteceu? O senhor não faz ideia. Quase que baixou lunga em mim, por isso que eu estou perguntando. Eu falei, pode me explicar? Ele falou, pastor, o senhor sabe que desde que eu entrei na igreja eu tenho uma dificuldade com o tanto que vocês chamam Deus de pai, paizão, paizinho. Ele falou, a gente estava aqui na adoração, ele falou, pastor, eu estava lá nas galáxias, curtindo, eu estava longe. De repente o líder louvor falou, sobe agora no colo do papai. Ele falou, pastor, estragou tudo. Do jeito que eu estava lá longe, eu voltei, foi um balde d'água fria. Quando ele falou isso, eu interrompi ele, falei, você não teve pai? Porque a sua reação, o seu comportamento é típico de quem não teve. Ele falou, pastor, eu tive pai. Meu pai botou comida na mesa, vestiu a gente, deu um teto. Mas ele nunca foi essa figura afetuosa que vocês falam de um pai. Ele diz, meu pai nunca elogiou a gente, só amaldiçoava a gente. Meu pai nunca deu um abraço. Contato físico era só as surras que iam de injustas a abusivas. Ele falou, na hora que eu vi essa reação tão forte como eu nunca tive antes, ele falou, eu mesmo falei, Deus, eu devo ter algum problema sério dentro de mim. Ele falou, mas se é tão importante te entender como pai, eu não quero te olhar pela lente do pai que eu tive. Eu quero te conhecer como o pai que o Senhor é. Então eu preciso que o Senhor me ajude a mudar essa sintonia. Naquele momento ele falou, não sei de onde veio fé. E eu desafiei a Deus. Falei, eu te desafio a vir me dar um abraço de pai. O abraço que eu nunca tive. Aí ele falou, de repente eu parei e falei, não, estou abusado demais. Ele falou, até evangelizar que é tão importante, Deus terceirizou, delegou para a igreja. Ele falou, Deus, não vou pedir que o Senhor venha pessoalmente. Mas ele fala assim, se o Senhor mandar alguém que diga ter vindo enviado pelo Senhor em seu nome, como um representante seu, eu vou entender isso como um sinal de que é importante te entender como pai. Na hora que ele fala, amém, eu estou lá cutucando ele. Ele olha para mim e fala, pastor, eu nem sei como você chegou tão rápido. Eu falei, não sou de flash, criatura. Falei, você não sabe o trabalho que eu dei para Deus. Deus começou muito tempo antes da oração que ele já sabia que você ia fazer. Para eu estar aqui sincronizado. Mas não foi só o abraço, não foi só o sinal. Enquanto dava o abraço, o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que você sente está movendo aqui desde o início da reunião. O Espírito Santo meteu uma mão lá dentro do peito desse cara e começou a puxar emoções antigas. Ele me explicou assim, pastor, eu cresci na roça. Falou, o senhor sabe o que é arrancar raiz? Falei, só de matinho. Ele falou, raiz de arbusto grande. É um negócio tão complicado isso aí, que tem hora que a gente puxa no trator, e aquilo vem mexendo com toda a terra em volta. Não estou falando de árvore, pastor. Ele falou de arbustos pequenos. Ele falou, a sensação que eu tinha é que raízes foram puxadas, porque doía. Ele falou, pastor, eu chorei, eu urrei, eu gritei porque doía. Mas ele disse, sabe o que é impressionante? Não dói mais. Eu penso no meu pai, não tem dor. Eu penso em Deus como pai, não é a mesma coisa. Algo sobrenatural aconteceu. E Deus me fez lembrar daquela experiência. E Ele me fez entender que Deus quer preencher lacunas familiares que nós temos. Quando Deus se revela no Salmo 68 como pai dos órfãos, o que Ele está tentando dizer? Você que não teve pai, eu quero ser seu pai. Eu quero preencher esse lugar. Mas o que eu e você precisamos entender é que família deveria ser uma lente da revelação de Deus. Agora, qual o problema
Quando eu e você, mesmo dizendo que amamos Jesus, vivemos famílias disfuncionais, nós estamos distorcendo não só a nossa própria capacidade, mas dos nossos filhos de entenderem Deus. Sabe o que eu comecei a perceber pastoreando? Que a igreja é uma extensão da vida familiar das pessoas. Aqui também tem crente barraqueiro. Nas igrejas que eu pastorei em 3 cidades diferentes do Paraná, sempre teve. Sabe o que eu descobri? Que esse povo cresceu em famílias, que o ambiente era assim, era tudo tumultuado mesmo. Porque eles levam isso para dentro. Eu sou um pregador de fé. Eu amo pregar fé. E eu amo quem prega fé. Tem hora que eu estou ouvindo os pregadores, eu fico ali. Eu vou voar. O cara está lá dizendo, não te deixarei. Nunca, jamais desampararei. Eu digo, é nós, é Deus comigo, é eu com ele. Mas eu percebia durante esses anos que eu tinha na igreja incrédulos crônicos. Quem eram esses? Aqueles caras que não tinha palavra de fé que mexia com eles. E quando você está citando as promessas, então não te deixarei, o cara está te olhando. Sei. E eu não tenho um versículo para isso. Talvez um casal de bons psicólogos me ajudem. Mas a estatística. E são quase 30 com o mesmo dado se repetindo. Me fez entender o quê? Essas pessoas, todas elas, sem exceção, cresceram em ambientes de abandono. E agora, quando alguém está falando de um outro pai que não abandona, ele simplesmente não consegue furar o bloqueio de uma lente de distorção e diz, sei, já ouvi isso antes e não funcionou. Um dia alguém me perguntou, pastor, seus filhos têm o dom da fé? Eu falei, por quê? Ele falou, o senhor disse que desde criança esses meninos têm experiência com Deus, crê na palavra, vê acontecer. Eu falei, não, eles não têm o dom da fé. Sabe o que eles tiveram? Um pai. E sabe qual é o versículo que eu mais falei para meus filhos a vida inteira? Não foi nem João 3,16. Foi o Salmo. Aquele que jura e com dano seu não muda. Falou, tem que cumprir. Vai sustentar. Eles sabem que quando o papai fala algo, é que nem um decreto dos reis da Média e da Pérsia. É irrevogável. Um dia, meu filho me liga, eu tinha terminado de pregar. E ele simplesmente me diz, pai, estou com saudade de você. Falei, eu também. Ele devia ter uns 6 para 7 anos. Falei, eu também. Ele falou, pai, mas não liguei para falar da saudade. Eu estava a 2 horas de distância. Ele falou, eu liguei para dizer que eu tenho muito orgulho de você. Você conversa de criança com 6, 7 anos. Eu falei, mesmo filho, por quê? Ele falou, porque para mim o senhor é que nem o apóstolo Paulo. O senhor viaja para abençoar as pessoas, para falar de Deus. Eu pensei, isso é o dedo da mãe. Está ministrando o coração do filho. Mas ele vai falando e aquilo começa a mexer comigo e está me emocionando. E eu comecei a ficar com vontade de chorar, porque parecia conversa de adulto, não de criança. Eu lembro que eu cheguei a tapar o bocal do telefone, daqueles que o telefone ainda abria, o Motorolinha. Para ele não perceber que eu estava emocionado, não ficar preocupado. Aí quando eu estou no auge do quebrantamento, ele dispara, pai, só não esquece meu presente. Ele disse que nessa época, como criança, não tinha maldade, mas com o tempo, tanto meu filho como minha filha dizem que aprenderam que a melhor hora de pedir algo para papai e para mamãe é depois do devocional, do tempo com Deus. Diz que a gente está bem mais facinho. Eu entregue do jeito que estava, nem pensei, falei, o que você quer? Ele do outro lado falou, estou podendo escolher? Gente, era uma época difícil. Eu fui começar a igreja sem salário, levei mais 6 famílias, tinha que cuidar da minha e dos outros, sem perspectiva. Tinha vendido casa, carro, tudo que tinha para investir naquele projeto. A gente baixou o padrão de vida no chinelo como nunca antes. Meu filho já tinha me pedido o mesmo presente uns 3 meses antes. E eu falei, sem chance. Aí nesse dia ele falou, estou podendo escolher. Eu falei, o que você quiser. Não pensei. Quando eu falei, o que você quiser, ele falou, pai, esse é o que eu quiser. Eu quero aquele. Quando ele falou, eu falei, não tem mais volta. Vendo um rim, mas vou honrar minha palavra. Falei para ele, é seu. Quando eu falei, é seu, a conversa acabou. Eu vi o barulho do finado telefone fixo, lembra de quando existia ele, caindo no chão, e os gritos dele. Mãe, ganhei meu brinquedo, ganhei. Eu pensei, eu ainda vou no shopping comprar, tem mais 2 horas de viagem. Mas se o pai falou, está falado. Você acha que quem cresce num ambiente desse tem dificuldade de aceitar que o pai falou está falado? Mas pastor, eu não cresci num ambiente desse. É aí que você precisamos entender algo. Naquele dia na Itália, Deus falou comigo, pare de só pregar restauração familiar. Comece a pregar restauração da visão familiar. Falei, como é que é? O Senhor me disse, tem famílias que não vão mais ser restauradas. Falei, não fala isso, o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor disse, tem famílias que não serão mais restauradas. O camarada se converteu no 3º ou 4º casamento, tem como restaurar tudo que houve? Não. O camarada teve um problema sério com o pai ou a mãe que já morreram, tem como consertar isso? Não. Mas Deus me disse, a visão familiar foi consertada.
e vocês passarem por uma restauração, vocês vão parar de me enxergar através da lente da experiência e vão me enxergar através da lente da palavra. Deus me diz, pregue casamento mesmo para quem não for casado. Ensine criação de filhos mesmo para quem não quer ter filhos. Deus diz, todo crente tem que saber tudo que minha palavra diz sobre família. Porque se isso não afetar a família dele de forma prática, nem alguém que ele discipula, pelo menos vai lhe dar parâmetros espirituais. Salmo 19:7, e eu termino dizendo isso. Diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando meu pai encontrou aquela declaração do Salmo 68:5, Deus faz com que o solitário habite em família. Não era apenas algo entrando na mente, era Deus mexendo profundamente nas emoções de quem veio com a lente totalmente avariada. Deus dizendo, eu preciso fazer você enxergar outra coisa, senão você não vai se conectar comigo. Quem está entendendo? Então preste atenção. Meus filhos ainda eram pequenos quando eu entendi isso. Eu entendi que o tipo de marido que eu seria dentro de casa, o tipo de pai que eu seria dentro de casa, determinaria a lente através da qual eles iam enxergar Deus. E eu pensei, eu não tenho que ser bom marido e bom pai apenas para que a gente seja feliz aqui dentro, mas para que meus filhos não sejam impedidos por mim mesmo de ter uma revelação mais profunda de Deus. Gente, o que Deus quer fazer nas famílias da igreja brasileira é algo maior do que você imagina. A maioria de nós viveu a dor e sabe, não existe nenhum ambiente onde talvez a gente tenha tanta dor como no seio familiar. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. Se entrasse um doido por uma dessas portas agora, começar a xingar a gente, tudo quanto é nome feio, eu imagino que a gente teria algumas reações diferentes aqui. Sempre tem aqueles irmãos que são os mais espirituais, já começam a estar amarrado em nome de Jesus. Mas tem aqueles mais práticos, normalmente os grandes e fortes, que iam colocar o camarada para o lado de fora. Tem aqueles que riem de qualquer coisa. Eu conheço gente que não importa o que aconteça, se é cômico ou trágico, ele ri. Tem aqueles que iriam rir. O que eu duvido é que teria gente de vocês encostando a cabeça no encosto da cadeira na frente, chorando. O que o doido está falando de mim. Porque o que o doido está falando de você não tem o poder de te ferir emocionalmente. Mas quando alguém que você ama usa um linguajar bem menos ofensivo que o do doido, o estrago é muito maior. Porque decepção é proporcional à expectativa. Alguém me perguntou outro dia, pastor, por que o senhor acha que os adolescentes têm uma crise tão grande? Eu falei, olha, eu não entendo muito da psicologia não, mas quando a gente é criança, a gente acha que os pais têm superpoderes. E quando a gente vai chegando na adolescência, começa a entender, o que você entende é as criptonitas do papai e da mamãe, e não mais a perspectiva de superpoderes. E as decepções começam a se instalar quando as fantasias vão embora. As maiores dores estão no seio familiar. O que eu e você precisamos? Deixar que Deus, por meio da sua palavra e do seu Espírito, nos restaure e nos leve a um posicionamento. Nós vamos edificar famílias de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras, não apenas para ter lei. Gente, a melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus na vida foi minha mulher e meus filhos. Eu não estou dizendo que você não pode viver realização familiar, mas estou dizendo é mais do que algo humano e natural. É quando, por meio de uma lente correta, nós podemos entender Deus com clareza. Se isso não trouxer temor ao seu coração para cuidar da sua casa, eu não sei o que mais pode trazer. Família é algo tão sério que Deus disse, se você se meter com ela, eu vou para cima de tu. Mas ele diz, mas se você honrá-la, eu também vou te honrar de forma diferente. Porque Deus está dizendo, eu vou proteger esse negócio com unhas e dentes. Não apenas pelo orgulho da instituição que eu criei, mas pelo propósito pelo qual ela existe. Nos ajudar a entender melhor Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? 19 segundos para nós orar ali. Feche os seus olhos por um instante. Meu Deus. Mesmo que não tivéssemos tanta gente aqui hoje, eu sei que já teríamos muitas histórias distintas e diferentes. Porque a história de cada um é singular. Aliás, pessoas que crescem nas mesmas famílias e casas e irmãos têm experiências, alegrias e também dores diferentes. Mas o Senhor conhece a realidade de cada um, a experiência de cada um. A minha oração e o meu clamor é que nós possamos ir além da experiência familiar que tivemos. Que nós possamos entrar num lugar de profunda compreensão do que a Tua palavra diz
sobre o que o Senhor determinou sobre a família. Para que, ao viver, ó Deus, um modelo de família terrena, o mais próximo possível daquilo que o Senhor determinou, que nós possamos, dessa forma, conseguir enxergar o Senhor de forma diferenciada. Entender o seu nível de amor, de cuidado, seu nível de zelo com cada um de nós. Mas entender também a forma de nos relacionarmos como família da fé. Mas a verdade é que muitos de nós crescemos em ambientes onde as famílias não refletiam aquilo que a tua palavra diz. Mas eu sei que cada um desses, a semelhança do meu pai, pode decidir escrever uma nova história a partir de agora. Eu oro por mais do que restauração familiar nessa semana. Eu oro pela restauração da visão familiar. Que o Senhor nos ajude a entender até mesmo aquilo que num patamar natural não possa ser tão profundamente afetado, mas de tal forma, de tal maneira que isso afete a nossa relação com Deus. Sopra sobre nós. Estende a tua mão e toca-nos. Como o Senhor fez com o Ciro anos atrás. Toca naquele lugar de uma dor, de uma distorção na lente da revelação. E ajuda-nos por meio do entendimento da tua palavra e da liberação do teu poder a viver restauração. Não só emocional, mas dessa capacidade de percepção espiritual. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos adolescentes, eu oro pelas crianças, eu oro pela nova geração. Nós sabemos, ó Deus, que o maior evento no teu calendário é um casamento. É a vinda do noivo para a noiva. Mas percebemos que os valores do mundo estão cada vez mais invadindo até mesmo a igreja. Percebemos que a estatística de gente que não se guarda em pureza para o casamento é tão grande, que as pessoas já não têm a capacidade de absorver o entendimento de uma mensagem de santidade, de uma noiva pura, sem mancha, nem mácula, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante. Inocentemente achamos que o diabo estava apenas tentando atacar casamentos, e não percebemos que ele tem roubado mais do que isso. Mas o Senhor também não quer restaurar só casamentos e famílias. O Senhor quer fazer mais do que isso. E nós clamamos pelo teu sopro de vida e de restauração. Não só aqui e agora. Ao longo de toda a semana de conferência, mesmo depois dela, visita meus irmãos e irmãs. E que venha não só um tempo de um novo entendimento, de uma nova resposta, mas de graça e de restauração sobre cada um. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorde, diga amém. Clique e veja mais vídeos como esse.